Vamos provar agora um teorema sobre simetria da segunda derivada. Então, o teorema diz que se a segunda derivada de uma função num ponto P do seu domínio existir, então, como forma bilinear, é uma forma bilinear simétrica. Isso quer dizer que para todo V e W em Rn, a segunda derivada no ponto P aplicado em vetores V e W é a mesma coisa que aplicado em W e V. Só lembrando que a segunda derivada em P, V, W era a mesma coisa que a segunda derivada de F em P aplicado em V. Agora, este que escrevi é uma transformação linear, portanto, quando aplicada em W, vai dar um vetor, e, portanto, esse vetor que nós chamamos de D2FP em V e W. Ok. Para demonstrar, apenas gostaria de lembrar que na demonstração a gente vai usar algum fato que é muito parecido com este fato aqui, em cálculo 1, para funções reais, duas vezes diferenciáveis. Mas no momento que chegamos próximo ao uso, a gente vai lembrar mais uma vez. Então, para isso, para a demonstração, nós vamos definir uma expressão simétrica. Qual é essa expressão? Com essa figura, a gente pode entender geometricamente essa expressão. Dado número real t, dois vetores v e w, aqueles mesmos v e w que aparecem aqui, e o ponto P no seu domínio da função, nós definimos, nós formamos um paralelogramo aqui, P mais TV e assim por diante, e consideramos uma soma algébrica, onde, de fato, a gente tem sinais, digamos, sinal positivo para esse vértice aqui, aparece com sinal positivo essa expressão, depois esses vértices aqui têm sinal negativo e finalmente o ponto P tem sinal positivo. Então aqui aparece com sinal positivo, esses dois com sinais negativos. Ok, então essa expressão claramente é uma expressão simétrica. Isso quer dizer que se eu trocar V e W, vou ter a mesma expressão. Basta olhar que trocando V e W aqui, aqui esses dois se trocam, mas ambos estão com sinal negativo. Então, a afirmação principal que resulta a demonstração do teorema é que a segunda derivada em V e W é justamente limite de t tendendo a zero de delta de VW dividido por t quadrado. E é esse aqui que exatamente nós precisamos comparar com essa expressão, de fato. Ok. Então, de onde que vem a demonstração dessa afirmação? Uma vez que provamos essa afirmação, então já concluímos que segunda derivada em V e W é a mesma coisa que W e V, porque é o limite de expressões simétricas e, portanto, vai ser também simétrica. Para isso, nós vamos usar de fato o teorema valor médio e a definição da derivada também. Então, para começar, vou definir uma função de uma variável, aqui variável s. G de s exatamente vai ser a mesma expressão simétrica, porém, nesses pontos, P mais TV mais STW e P mais STW e assim por diante, novamente com sinais adequados. Isso quer dizer, eu defino G de S como sendo F, bom, na verdade, para ser mais correto, G de S simplesmente é a diferença entre valor de F nesse ponto e nesse ponto, ok? Então era isto. Simplesmente agora G de 1 menos G de 0, bem, agora sim, G de 1, se eu colocar em vez de S1, vou ter justamente F nesse ponto extremo, menos F nesse ponto aqui. E se subtrair G de 0 vai ser justamente este ponto aqui, menos esse ponto aqui. Então, se eu subtrair G de 0 de G de 1, vou ter exatamente a expressão simétrica delta.
Ok. Então, agora nós, primeiramente, afirmamos que G é uma função diferenciável. G é diferenciável, isso está claro que é diferenciável, pois é composição de funções diferenciáveis e, portanto, é diferenciável, dá para usar a regra da cadeia, inclusive. E, pelo teorema valor médio para funções de uma variável, nós concluímos que existe um θ em 0 e 1, tal que delta, que era g de 1 menos g de 0, vira exatamente g' no ponto θ. Então, basta a gente calcular quem é g' de θ. G' de θ, pela regra da cadeia, aqui usando aqui, vai ser derivada de f no ponto P mais TV mais θ TW, derivada de quem está dentro com respeito de S, vai ser exatamente TW, menos derivada de F no ponto P mais θTW, novamente em TW. Então, essa a expressão delta vai ser escrita como derivada de f num ponto específico aqui, que θ está entre 0 e 1, menos derivada de f em outro ponto. Agora nós aplicamos a aproximação Taylor para derivadas que estão aparecendo aqui e lembramos que pela aproximação Taylor, digamos a aproximação de grau 1, nós sabemos que derivada de f no ponto P mais algum x vai ser derivada de f. De fato, estamos usando que a função é duas vezes diferenciável e estamos usando Taylor para derivada de derivada. Portanto, derivada de f no ponto P mais x vai ser derivada de f no ponto P mais, agora, derivada exatamente derivada da derivada, que é a segunda derivada no ponto P, em x ponto, como uma forma bilinear, de fato, né? Mais r, x e ponto. Então, só para esclarecer este termo, essa expressão aqui, lembrando que derivada de f é uma função de u em L, Rn, Rm. Portanto, estamos pegando um ponto P em U e estamos aproximando P mais X por P. Isso quer dizer que derivada de f no ponto P mais X, um ponto próximo a esse ponto P aqui, vai ser justamente derivada de f no mesmo ponto P, mais, agora, a derivada dessa função, derivada de f, né? No ponto P, derivada de f no ponto P, vai ser como uma transformação linear, né? Aplicada, né? em x. Isso aqui é uma transformação linear agora. Então, ela consegue aplicar em algum vetor. Por isso que colocamos o ponto. Mais um resto. Que esse resto é uma coisa, de fato, sublinear, né? Com respeito de x. Então, resto. Isso aqui é uma coisa sublinear com respeito de x. Isso. Muito bem. Então, pegando essas explicações, nós vamos inserir agora dentro da expressão que temos. Então, lembrando que Rx, apenas esse Rx, vírgula, pertence L de Rn, Rm, que é sublinear com respeito a x. Isso quer dizer que a norma dele dividido por norma de x vai para zero quando norma de x vai para zero. Normal operador dele, de fato. Ok, então a gente vai usar essa estimativa que tivemos, vamos substituir uma vez
x, vamos uma vez colocar x igual a tv mais θ tw, e outra vez vamos colocar x como sendo θ tw, que justamente coisas que nós temos exatamente aqui. Então, P mais esse x e aqui P mais esse outro x. Então, isto vai me dar exatamente a expressão que temos aqui, delta dividido por T2 já, que eu preciso provar que delta dividido por T2 que vai convergir à segunda derivada. A afirmação é que este é exatamente 1 sobre T de dfp em W mais d2f em P, tv mais θ tw e W mais R de tv mais θ tw e W menos outra parte, que é exatamente esta parte aqui, que novamente vamos usar a fórmula de Taylor. Derivada de f no ponto P mais x é exatamente isso. Observe que esse pontinho aqui é o tal de TW, que estamos substituindo. Então, vai ser derivada de f novamente no ponto P, aplicada em W, mais d2f P, θ tw e W, mais R, θ tw e W. Só observamos que eu cancelei um t com um dos t's do denominador aqui, porque aqui era t quadrado, virou t. A razão é que nós tínhamos sempre um tw. Então, lembrando aqui que eu tinha aqui tw, então aqui era tw, mas t com t quadrado, de fato cancelou, aqui era t quadrado, cancelou com t, mas não só aqui também tinha tw, aqui tinha também tw e assim por diante. Todos tinham tw que, pela bilinearidade, de fato linearidade com respeito dessa coordenada, ela cancelou e, portanto, sobrou apenas t no denominador e o que temos no numerador. Então, a ideia é que agora, bom, claramente esse aqui cancela, e nós temos também essa forma d2f, sabemos que é bilinear, portanto, aqui este termo com esse termo cancela e vai sobrar justamente 1 sobre t de d2fp em tv e w. De fato, isso aqui. E depois nós temos mais RTV mais θ tw e w. E finalmente temos menos o último R, θ tw e w. Então, só lembrando que aqui, isso aqui cancela o t, aqui cancela com t, vai ficar derivada d2f.p em v e w. Então, justamente, afinal, resgatamos a segunda derivada em v e w e sobrou termos assim. tv mais θ tw, w dividido por t, menos r θ tw, w dividido por t. Agora, nós usamos bilinearidade, né, que é bilinear, para poder cancelar as coisas, e sobrou esses dois termos aqui, que nós temos que lidar esses dois termos, e só lembrando que R era sublinear, com respeito da x, que estava aqui, então esse termo vai tender a zero quando t tende a zero. Okay? Esses dois termos, esse termo tende a zero quando t tende a zero, esse termo também tende a zero quando t tende a zero. Observe que quando t tende a zero, esse vetor está tendendo a zero. T está em tv mais θ tw, e aqui também t quando tende a zero, esse vetor tende a zero.
Bom, tem que fazer uma pequena observação por que exatamente isso converge a zero, mas é justamente isso você tem que normalizar e ver que, de fato, este aqui, de fato, o que nós temos é que R de θ, T, W e W dividido por norma de θ, T, W, né? Este, quando tende a zero, vai tender a zero, mas isso não faz diferença com o fato de com o que nós precisamos. TW dividido por T também tende a zero. Então, se este tende a zero, então este aqui também tende a zero, porque apenas a diferença deles é um valor fixo θ aqui e norma de W. Então, que não é que quando um tende a zero vai fazer com que o outro também tende a zero. Ok, assim nós terminamos a demonstração, ou seja, nós terminamos a demonstração de que delta dividido por t quadrado, com t tende a zero, converge exatamente para essa segunda derivada aplicada em VW. E lembrando, já que delta era simétrica, daria para trocar W e V. Aqui isso quer dizer que a segunda derivada também é simétrica. Um dos corolários clássicos e famosos deste resultado é que derivada mista, né, são simétricas, ou seja, uma função real, derivada x e xj no ponto P é igual a derivada xj, xi no ponto P. Isso é para uma função de Rn em R. Ok, terminamos aqui essa aula.